receba
milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Boa noite a todos, graça e paz. É com muita satisfação que nós estamos aqui para dividir a palavra, compartilhar uma reflexão tão importante. Tempos de distanciamento, a gente sente muita falta de estar juntos, mas utilizamos dos recursos disponíveis hoje para estreitar essa distância e poder compartilhar daquilo que nós tanto gostamos, né, aos domingos, que é a palavra de Deus. Então, vamos fazer uma oração para dar início a esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, com muita humildade e pedimos que esse momento reflexivo o Senhor traga lucidez, sabedoria e entendimento acerca dos Teus propósitos que vêm através da Tua palavra. Nos unimos aqui, mesmo distantes, em Teu nome e agradecemos por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então o contexto da palavra de hoje, ele vai se dar a partir do livro de Lamentações. É um livro que a gente pouco vê mencionado nos cultos e nas pregações, mas é um livro que traz muita sabedoria para nós, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, né? O livro de Lamentações, ele tem uma suposta autoria atribuída ao profeta Jeremias, que dizem muitos teólogos que talvez tenha sido uma das testemunhas oculares do que aconteceu naquele tempo. E talvez o livro traga na sua narrativa uma veracidade muito grande, e por isso os teólogos atribuem a possibilidade de que Jeremias tenha testemunhado tudo isso naquele momento, né? Isso aconteceu mais ou menos no ano 600 a.C., né? E ao profeta Jeremias se atribui a escrita desse livro. E o profeta Jeremias também conhecido como um profeta que era a voz de Deus naquela época e muito profetizou sobre aquele povo. Jerusalém e Judá puderam ouvir a Deus através das profecias do profeta Jeremias. E em cima então do livro de Lamentações, claro que não é um livro muito grande, né? Nós vamos fazer duas reflexões aqui. A
A primeira delas é sobre como o pecado instalado em Jerusalém e Judá fez aquele povo sofrer tanto. E ao final, então, eu vou convidar todos para que a gente reflita sobre o que nós devemos fazer diante do sofrimento causado pelo pecado. E aí nós vamos trazer isso um pouco para a realidade que nós estamos vivendo hoje, que não é uma realidade muito boa, né? Nós estamos vivendo um período muito difícil das nossas vidas. Talvez nós jamais, nos piores momentos da nossa vida, imaginássemos que nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje, né? Principalmente em relação à privação dos nossos movimentos, da nossa presença nos lugares, enfim, uma série de outros problemas que nem vale a pena que a gente mencione aqui, né? Então, em Lamentações, no capítulo 1, versos 1 e 2, diz o seguinte: como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações. A que era princesa entre as províncias tornou-se escrava, chora amargamente de noite e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente como ela, tornaram-se seus inimigos. Amém. Bom, gente, por aproximadamente 400 anos, Jerusalém e Judá foram cidades modelos, Jerusalém principalmente, né? Uma cidade grande, ela abrigava então o Templo de Salomão, que o povo acreditava ser uma das maiores representações da presença de Deus naquele lugar. Então Jerusalém sempre foi uma cidade muito populosa, grandiosa, gloriosa, né? E de uma hora para outra foi uma ruína só. Então, naquele espaço que se acreditava estar tão presente a bênção de Deus, de uma hora para outra, o povo viu tudo isso ruim. E, com certeza, pegou esse povo de surpresa. Mas nós precisamos entender algumas questões que estão dentro desse contexto. Uma cidade grande, populosa, muito bem vista, abençoada, grandiosa, rica, referência naquele lugar. Como isso aconteceu? Posso dizer para vocês que tudo isso já estava escrito. Todo o mal que assolou aquele povo já havia sido retratado através das profecias de vários profetas. Então nós podemos citar aqui, de forma resumida, algumas profecias do profeta Jeremias, que já vinha exortando aquele povo acerca de tudo que estava acontecendo naquele lugar, muitas vezes nos bastidores. Quando nós nos deixamos tomar pelo pecado, uma coisa incrível acontece. Nós temos a sensação de uma alegria que é falsa e de uma segurança que não é verdadeira. E com o passar do tempo nós vamos nos enganando. Nós vamos deixando algumas coisas de lado e vamos entrando naquele novo universo oferecido pelo pecado. Essa alegria, ela é passageira, né? Essa sensação de bem-estar, ela também vai passar. Só que isso que esse povo sentia, ao estar tão desligado de Deus, fez com que eles pensassem que essa desobediência ou esse desvio de conduta do povo pudesse passar despercebido diante dos olhos de Deus. O povo acreditava que sairia ileso, e talvez isso nós também façamos no nosso dia a dia. Nós nos deixamos levar por determinadas situações e achamos assim, mas Deus releva, Deus é o Deus do amor, Deus é um Deus de perdão, né? E nós vamos nos deixando enganar por certas situações. Grande engano, né?
E essa realidade vivida em Jerusalém, tanto tempo atrás, é uma realidade que muito se assemelha com os dias de hoje, com o que nós estamos vivendo hoje. Catástrofes, mudanças climáticas, pragas, doenças, a própria pandemia. Então, eu não quero aqui trazer mais horror do que a gente já tem visto, do que nós já temos vivido no nosso dia a dia e tem nos feito sofrer tanto, mas é muito importante que a gente esteja atento a esses sinais. Sinais que já estão postos, sinais que Deus tem enviado e muitas vezes nós achamos que não. Deus é amor, Deus é perdão, Deus não faz vista grossa para o pecado. E nós temos exemplos de sobra, dentro da palavra de Deus e dentro das Escrituras. Mas aí a gente reflete também o porquê. Por que Deus traria um juízo físico para um problema moral? Talvez essa seja uma das grandes questões. Por que um juízo físico? Doenças, pragas, mudanças climáticas, crises financeiras e econômicas, crises morais. Por que Deus faria isso em cima de um problema moral? Porque os nossos corações se voltam contra Deus quando nós pecamos. Os corações daqueles homens de Jerusalém e Judá se voltaram contra Deus quando eles pecaram. E isso denota, principalmente, que nós estamos dando preferência a nós do que a Deus. Nós estamos dando credibilidade ao homem e estamos deixando Deus de lado. E aos poucos nós vamos fazendo isso. Aos poucos nós vamos construindo uma outra realidade que nos afasta da presença de Deus. Então, esse pecado, ele é sim um pecado contra a alma e depois um pecado contra o corpo. Então, algumas explicações trazidas por alguns teólogos, e a gente encontra essa reflexão fundamentada nas Escrituras, é de que Deus traz uma espécie de castigo para o mundo físico para que esses castigos, essas doenças, essa tristeza dentro de uma crise, ela possa ser uma ilustração para nós. Já que nós somos seres tão visuais, tão materialistas, Deus procura meios para materializar o horror que é o pecado no mundo espiritual de forma física, para que nós possamos sentir na carne o que é o pecado contra a santidade de Deus. Então, o mal físico ele tem funcionado como uma parábola para nós, uma sinalização de que houve efetivamente um ultraje contra Deus. E é um ultraje moral se rebelar contra Deus. Toda vez que nós não fazemos a vontade divina, perfeita, agradável e bondosa do Senhor, nós estamos cometendo um ultraje contra Ele. E Deus se entristece. Deus se entristece contra o pecado. Então, dificilmente uma lição de moral nos pega tanto quanto nos pega uma dor física, uma doença, uma anomalia, um prejuízo financeiro, uma destruição física relativa a bens materiais. Então, esse nosso menosprezar diário acerca das exortações que a palavra nos traz e aquilo que Deus representa na nossa vida, se configura através dessa parábola, desse sofrimento que o mundo está passando hoje, das privações que nós temos passado. E aí sim, quando nós estamos no meio desse sofrimento, nós vamos lembrar então de clamar ao Senhor. Só que todos os avisos, assim como as profecias, já sinalizavam que Jerusalém não terminaria bem. E o que nós estamos esperando?
Nós temos a grande referência, nós conhecemos a grande referência. As Escrituras trazem narrativas fantásticas de coisas que deram certo e de coisas que deram errado. E por trás de tudo isso, a mão de Deus, inspirando homens a escrever isso para a posteridade, para a eternidade. Então, há muito tempo já havia sido anunciado através de revelação e das profecias, não só de Jeremias, de outros profetas também, que aconteceria um exílio, que o povo pereceria de fome e principalmente o sofrimento e as mortes que assolariam aquele lugar. Então, se a gente for citar uma das passagens, nós podemos olhar em Deuteronômio 28, 15 a 18, dizia o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então vejam a profundidade dessa palavra. O Senhor amaldiçoou o seu povo, mas por quê? Porque antes o povo destronou o Senhor. Nós tiramos o Senhor do trono e colocamos o nosso coração lá no trono do Senhor. Tomamos as nossas decisões, muitas vezes impetuosas, motivadas, sabe-se lá pelo quê, menos pela palavra do Senhor e pela sua exortação. Então, acredita-se que os habitantes de Jerusalém e de Judá naquela época, além de terem sido tomados pelo pecado, eles foram enganados pelo próprio pecado que eles estavam vivendo. O pecado, ele nos anestesia. Ele nos tira de uma posição reflexiva e faz com que nós olhemos só para nós e os nossos desejos, a nossa vaidade. E aí então, poderia ficar listando aqui inúmeros pecados que nós cometemos todos os dias na nossa vida. A inveja, a gula, né? Então, nós não conseguimos enganar a Deus, meus irmãos. E eu posso dizer para vocês que diante de todo esse cenário, a desobediência, ela nunca compensa. O pecado para aquele povo representou, entre tantas outras coisas, humilhação. Era um povo exaltado, o templo de Salomão estabelecido naquele espaço, e de repente o povo estava no chão, a cidade estava em ruínas. Então, amargaram uma destruição em função da desobediência. Preferiram comer os frutos do seu pecado do que esperar pela promessa, viver na promessa do Senhor. Então, o pecado, para além de todas as causas destrutivas que ele traz, talvez a mais importante seja que o pecado, ele corrói a nossa relação e a nossa intimidade com Deus. Essa palavra tem que trazer muito significado para nós. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero estabelecer uma relação de confiança com o meu Deus. Eu quero ter paz nas minhas escolhas. Eu quero ouvir o que o Senhor quer dizer para mim. Mas eu não posso corroer essa relação. Eu não posso minar essa relação. Então o pecado não pode estar presente. O pecado nos dias de hoje está aí. Podemos dar alguns exemplos, né? Falta de compaixão por parte das pessoas, a ganância, o individualismo. Então, o que era pecado lá em Jerusalém também é pecado hoje e vai continuar sendo. Só que muitas vezes ele vem travestido de outras coisas que parecem boas para a minha carne, mas que corroem a minha relação com o Senhor. Ressentimento, rancor, falta de perdão, o orgulho. Vamos nos livrar disso. Será que nós somos capazes de identificar esse pecado na nossa vida? Será que nós conseguiríamos hoje olhar para a nossa vida com esse olhar crítico
com o olhar que Deus faria sobre a nossa vida, e Ele deve fazer, com certeza. Nós é que somos tolos e ingênuos de achar que não estamos sendo observados 24 horas por dia, porque afinal de contas a gente sempre diz que Deus habita em nós. E se Ele habita em nós, quão triste Ele deve estar ou quão feliz Ele deve estar. Será que a nossa autoconfiança, o excesso de confiança em si mesmo, em nós mesmos, não tem também nos afastado de Deus e tem nos colocado lado a lado com esse pecado muitas vezes velado, da autoconfiança, da inveja, da ganância, até da gula muitas vezes, da falta de sensibilidade com o próximo, da falta de empatia? Todas essas coisas que minam a nossa relação com o Senhor são pecado. Mas nós acreditamos que não, porque Deus é amor. Então, diante de tudo isso e de todo o sofrimento que o pecado traz para a nossa vida, o que a gente deve fazer diante desse sofrimento? Porque aqui vem, talvez a grande mensagem do livro de Lamentações, e aí o livro de Jeremias também traz reflexões muito profundas acerca disso. Apontei aqui algumas questões para reflexão do que deveria ser feito então a partir desse nosso olhar sobre o pecado na nossa vida. Primeiro, reconhecer a justiça e a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não somos nada. O que nós pensamos, a nossa opinião, ela não significa absolutamente nada para Deus, porque Deus, Ele é soberano, Ele é justo e Ele é bondoso. E a sua vontade sempre vai prevalecer. E na nossa perspectiva, será que Deus é mais justo ou menos justo? Ele tem sido mais justo com a minha causa ou menos justo? Para Deus pouco importa o que nós achamos. Deus é Deus. E Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, todas as coisas, as boas e as ruins. Se eu estiver nele, tudo eu posso. Busque a misericórdia de Deus e aceite a disciplina dele na tua vida. Tem um autor que eu gosto muito, traz narrativas bastante interessantes, que é o John Piper, e ele diz que a gente não deve desperdiçar o sofrimento. Nós devemos usar o sofrimento que sobrevém na nossa vida para conhecer a justiça de Deus, porque ela vem. E mais ainda, através do sofrimento e através da disciplina de Deus, nós vamos poder conhecer e entender a necessidade permanente da graça e do amor de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos viver sem isso. E muitas vezes, meus irmãos, nós só fazemos isso através do sofrimento, através de uma dificuldade. Infelizmente, nós, como carne e espírito, nós às vezes deixamos essa balança pesar mais no lado da carne. Quando nós fazemos isso, nós vamos rompendo essa relação, e aí o sofrimento vem. E nós perdemos um pouco essa capacidade de lidar com a dificuldade, de acreditar que na dificuldade existe bondade, existe amor, existe uma grande lição por parte de Deus. Porque Deus, por mais que nós, em determinadas circunstâncias, achemos que não, Deus é amor o tempo todo, inclusive na dificuldade. Deus é amor o tempo todo. Confessemos, meus irmãos, os nossos pecados de forma muito humilde diante do Senhor. Confessemos que o Senhor é justo, que Ele é santo e que os miseráveis somos nós. Mas façamos isso com muita humildade, um coração muito quebrantado, para que haja verdade na nossa manifestação. Busque graça, socorro e restauração.
Eu diria que existe uma diferença entre o que aconteceu com aquele povo em Jerusalém e Judá e o que está acontecendo hoje. Após tudo aquilo, Deus ainda dá uma segunda chance para o seu povo. A segunda chance é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós temos uma possibilidade de redimir os nossos pecados. Descarregar o nosso coração de tudo aquilo que nos corrompe a vida. Em Jesus. Ele é a rocha na qual nós devemos edificar a nossa vida. Entregar o nosso coração e viver com Ele e para Ele. Nós devemos dizer não para o pecado. Não conseguiríamos construir uma casa sobre a rocha e o pecado embaixo. Eu gostaria de fazer uma oração por esses tempos que estamos passando. São tempos muito difíceis, mas que se nós estivermos perto da vontade do Senhor, se nós compartilharmos essa vontade com Deus, com certeza as nossas lágrimas não cairão em vão. As nossas lágrimas, elas não são lágrimas de tristeza, elas devem ser lágrimas de esperança. A esperança de que aquilo que eu cultivo dentro do meu coração me aproxima do Pai e não me afasta dele. A esperança de uma lágrima que corre por sentir o amor do Senhor agindo na nossa vida. Essa oração, ela foi escrita por John Piper e ela está num livro recentemente lançado por ele, que trata sobre essas questões mais contemporâneas. Traz um relato bastante interessante sobre o coronavírus e os propósitos de Deus atrás dessa grande tribulação que a gente tem vivido. Então eu vou ler essa oração para a gente finalizar a nossa mensagem. Pai, em nossos melhores momentos, por Tua graça, não estamos dormindo no Getsemane. Estamos acordados e ouvindo a oração do Teu Filho. Ele sabe, lá no fundo, que deve sofrer. Mas em sua perfeita humanidade, Ele clama: se possível, passa de mim esse cálice. Da mesma forma, sentimos lá no fundo que essa pandemia é designada em Tua sabedoria para propósitos bons e necessários. Nós também devemos sofrer. Teu Filho era inocente, nós não somos. No entanto, em nossa humanidade menos do que perfeita, com Ele também clamamos: passa de nós esse cálice, Senhor. Faze rapidamente, ó Senhor, o trabalho doloroso, justo e misericordioso que resolvestes realizar. Não te demores em julgamento, não demore a tua compaixão. Lembra-te, Senhor, dos pobres, de acordo com a tua misericórdia. Não esqueças o grito dos aflitos. Conceda recuperação, conceda uma cura, Senhor. Livra-nos, tuas pobres criaturas indefesas, dessas tristezas. Oramos. Mas não desperdices a nossa miséria e tristeza, Senhor. Purifica o teu povo da preocupação impotente com o materialismo e o entretenimento sem Cristo. Torna a isca de Satanás amarga em nossas bocas. Corta de nós as raízes e os restos de orgulho, do ódio e dos caminhos injustos. Concede-nos a capacidade de ficarmos indignados quando menosprezamos a Tua glória. Abre os olhos do nosso coração para ver e saborear a beleza de Cristo. Inclina os nossos corações à Tua palavra, Teu Filho e Teu caminho. Enche-nos com coragem compassiva e faze um nome para Ti mesmo através do serviço do Teu povo. Estende a Tua mão em grande avivamento para o bem deste mundo que perece. Que as terríveis palavras do Apocalipse não sejam proferidas nesta geração. Assim como feristes corpos, atinge agora as almas adormecidas.
Proíbe que eles permaneçam adormecidos nas trevas do orgulho e da descrença. Em tua grande misericórdia, fala a esses ossos. Vivam! Alinha os corações e as vidas de milhões de pessoas com o valor infinito de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigada, gente. Que essa palavra seja reflexiva, ela seja urgente na nossa vida, para que nós possamos de uma vez por todas acordar e viver das promessas do Senhor e não apenas desse juízo que está caindo sobre o mundo. Fiquem em paz, tenham todos uma boa semana. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada.